E o corre-corre começou. Agora começa, os bancos, as instituições financeiras começam a correr para que elas possam estar enquadradas no que a Lei Magnitsky impõe a essas instituições. E isso já começa a correr nos bastidores, tá? Eu estou trazendo para vocês aqui em primeiríssima mão o que está acontecendo neste momento. As instituições financeiras, bem como outras plataformas, já começam a mover os pauzinhos, pois Alexandre de Moraes não vai ter acesso a boa parte delas. Então, venha comigo, meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo ao canal, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe e vamos lá. Bancos acionam departamentos jurídicos e dizem que toda transação em dólar está proibida para Moraes. Mas a gente não para por aí não. Eu vou trazer para vocês aqui, antes da gente iniciar, as falas do Paulo Figueiredo, e ele tem muita coisa aqui para revelar para a gente. Vamos ver aqui o que o Paulo Figueiredo tem a falar sobre isso. O que vai acontecer a partir de agora? Todas as empresas americanas, públicas ou privadas, recebem a mesma ordem anunciada pelo Departamento do Tesouro e são ordenadas a bloquear todos os bens e valores no nome de Alexandre de Moraes e cessar qualquer prestação de serviço a eles. Plataformas de pagamento, companhias aéreas, escritórios de advocacia, redes hoteleiras, seguradoras, corretoras, empresas de tecnologia, marketplace, agência de viagem, operador de cartão de crédito, aplicativo de banco, todos estão proibidos de manter qualquer relação com o nome listado do Alexandre de Moraes. O que nos leva ao... E antes que me perguntem, não pode mais, não posso mais oferecer KY, porque KY é, se eu não me engano, de propriedade da Johnson & Johnson, que é uma empresa sediada nos Estados Unidos. Então, infelizmente, vamos ter que abandonar aqui o KY. Bota aqui na câmera 2 para mim. Alexandre, sinto muito, mas KY não tem mais. Vai ter que usar aí o cúspide de Djalma, porque Johnson & Johnson é uma empresa americana, está proibida de prestar bens, de vender bens, prestar serviço a você, então sinto muito. Natura também não pode, então não sei como vai realmente o cúspide do Djalma, é a minha sugestão agora para as suas práticas. Aposentamos aqui o patrocínio do KY no programa hoje. O terceiro passo, tá aqui, muito obrigado, mano. O terceiro passo, que foi o que eu expliquei sobre as US Persons, este alerta se espalha para fora dos bancos, para fora dos Estados Unidos. Os bancos de todo mundo, inclusive esses todos que eu citei anteriormente, são notificados pelas suas áreas de compliance. E aqui vem a parte crítica. Qualquer banco que opere com dólar, que use o sistema SWIFT, que tenha conta correspondente em Nova York, que queira manter negócio com as instituições americanas, que queira fazer qualquer operação em dólar, tem que encerrar, ou seja, todos, tem que encerrar imediatamente qualquer relação com Alexandre de Moraes. E vou dizer, isso inclui conta bancária, cartões, investimentos, custódia de ativo e até operações de câmbio. Viu, Miriam? Leitoa. Acabou, Alexandre de Moraes nem KY mais vai poder usar. Vocês viram aí o que o Paulo Figueiredo, ele deixou de recado, né? Ele já até deixou uma instrução aí, né? Uma outra opção para que Alexandre de Moraes possa aí utilizar ao invés do KY. Mas enfim, eu vou trazer para vocês agora aqui, pessoal, todas as instituições bancárias, inclusive, tá bom? Linhas aéreas, tudo, plataformas, tudo que Alexandre de Moraes terá cancelamento, quiçá se já não estiverem canceladas algumas, tá? Mas as instituições financeiras, os bancos dos quais nós vamos falar aqui, eu vou trazer para vocês, vão ter que cancelar a partir de agora. Então a gente vai começar a receber a notícia de um a um que cancelou, e eu vou trazer aqui
qual provável banco também ele possa vir utilizar aqui no Brasil, uma vez que a maioria, tá, como disse Paulo Figueiredo, estão ali inclusas na US Person, que são instituições que têm ali uma base, né, ou uma filial nos Estados Unidos. Mas também não precisando somente ter uma base lá, mas se tiver qualquer outra relação que seja mais próxima, estão sujeitas, tá, a sanções secundárias também. Então vou trazer para vocês agora, nessa matéria, acompanhe comigo. Mas antes, eu vou trazer esse vídeo para vocês aqui, pois ontem o Alexandre de Moraes estava no estádio de futebol e veja só o que falaram para ele lá. A gente sabe muito bem que a maioria dos corintianos, né, é tido como esquerdista, tá? A maioria dos torcedores do Corinthians, eles são apoiadores da esquerda. Mas mesmo assim, o tiro saiu pela culatra. Foi vaiado, tá? E esse torcedor aqui falou alguma coisa que talvez muitos gostariam de ter falado para Alexandre de Moraes. Antes de eu trazer aqui todas as instituições e tudo, eu vou trazer isso aqui só para a gente poder dar o pontapé inicial aqui na nossa matéria. Vejam só comigo. Ai, Alexandre, se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Ai, Alexandre, se fudeu! Eu acho que foi por isso que o Alexandre de Moraes, né, deu aquele dedão, né, mandou o dedão aqui pros torcedores, né, eles estavam lá embaixo falando: Alexandre de Moraes, você se lascou, você se fu. Aí tá Alexandre de Moraes aí, um magistrado da mais alta corte, tendo uma atitude, fazendo um gesto obsceno, mostrando que ele realmente está perdendo o controle, né? Perdeu o controle. Mas então vamos aqui, pessoal. Vou trazer para vocês agora aqui, tá bom? Aqui está a lista, né? Onde o Alexandre de Moraes foi incluso, né? Na Lei Magnitsky, né? Eu fui lá, trouxe diretamente do site e está aqui para vocês acompanharem comigo aqui, olha, o nome dele, e a gente vai entrar aqui agora nas sanções das quais eu falei, tá? Olha só, as sanções da Lei Magnitsky têm um impacto abrangente na vida de qualquer que seja a pessoa, afetando não apenas as finanças, mas também a capacidade de realizar atividades cotidianas. Para o ministro Alexandre de Moraes, essa sanção resultará em uma série de cancelamentos e restrições em serviços essenciais, inclusive de lazer. Setor financeiro, bancos e corretoras, o impacto direto, bancos e corretoras com filiais ou subsidiárias nos Estados Unidos, como Itaú, Bradesco, BTG Pactual e Banco do Brasil, seriam obrigados a encerrar suas contas. Essas já são obrigadas a encerrar as suas contas. O impacto indireto. Praticamente todos os bancos brasileiros seriam afetados, pois dependem de bancos correspondentes americanos para a transação em dólar. O ministro não conseguirá fazer transferências internacionais ou qualquer transação em dólar. Bandeiras de cartão. O uso de cartões com bandeiras americanas como Visa, Mastercard e American Express seria inviabilizado. As empresas seriam obrigadas a recuar todas as transações, tanto no Brasil quanto no exterior. Serviços de pagamento online. Plataformas como PayPal, Stripe e Wise e a antiga TransferWise, né, que é essa Wise, que são empresas americanas ou dependem do sistema financeiro dos Estados Unidos, também bloqueariam suas contas. Setor de viagens e transporte. Companhias aéreas, empresas americanas como American Airlines, Delta e United Airlines não poderiam vender passagens ou prestar serviços ao ministro. Companhias aéreas de outros países que operam voos para os Estados Unidos também teriam que seguir as sanções. Redes hoteleiras. Grandes redes hoteleiras americanas como Marriott, Hilton e a Hyatt seriam impedidas de hospedar o ministro. Entre outras, como eu trouxe ontem, né? Inclusive aquelas que têm ali
um caráter global, são grandes redes hoteleiras que possuem um sistema que verifica se o interessado na hospedagem, ele irá, ele possui sanções dos Estados Unidos. Sendo assim, essas redes não hospedam Alexandre de Moraes. Setor de tecnologia e serviços digitais. Site de vendas. O uso de plataformas de e-commerce americanas, como Amazon, seria proibido. Ele não poderá ter conta. Stream e mídia. Serviços de stream, como Netflix, Disney+. Ele não vai poder nem ver o Mickey, viu? Nem o Mickey ele vai ver na Disney. No canal da Disney, né? A Disney Plus e Spotify, que são empresas americanas, poderiam cancelar e vão cancelar suas assinaturas. Serviços de e-mail e cloud. Provedores de e-mail, serviços de armazenamento em nuvem de empresas americanas como Google, Microsoft, Outlook poderiam suspender as contas. Redes sociais e utilização da web. Plataformas como Facebook, Instagram, X, o antigo Twitter, e YouTube poderiam suspender as contas do ministro. Embora o uso da internet não seja proibido, os serviços de empresas americanas seriam inacessíveis. Olha só, criminosos e ditadores na lista Magnitsky. Verifiquem só, a lei Magnitsky foi originalmente criada para punir os infratores de direitos humanos e corruptos na Rússia, mas foi expandida para incluir indivíduos a qualquer país. A sanção ao ministro coloca na mesma lista de pessoas com histórico de graves violações. A Ramzan, da Rússia, chefe da República da Chechênia, acusado de perseguição, tortura e assassinatos extrajudiciais a opositores e membros da comunidade LGBTQIA+. Esse aqui já é uma das pessoas que eu estou citando aqui. Guilherme Lasso, do Equador, presidente do Equador, acusado de corrupção e crimes financeiros. João Lourenço, da Angola, presidente da Angola, acusado de corrupção em larga escala. General Myung Hailang, do Mianmar, líder da junta militar de Mianmar, acusado de reprimir violentamente seus opositores e de cometer crimes contra a humanidade. Temos também Ricardo Martinelli, do Panamá, ex-presidente do Panamá, sancionado por envolvimento com corrupção e suborno. E ainda temos assim, pessoal, os ministros, da Venezuela, que estão também no mesmo palco que o Alexandre de Moraes. Uma vez que a gente sabe que esses ministros da Venezuela, tomaram o poder legislativo, são ministros que corroboram para o regime venezuelano chavista de Nicolás Maduro e estão também na lista da lei Magnitsky com o Alexandre de Moraes. Parabéns, Alexandre de Moraes, você conseguiu, conseguiu realizar esta proeza. E por falta de aviso não foi, Os Estados Unidos têm avisado há muito tempo sobre essa questão, deixando claro que mais sanções virão. Eu vou trazer matérias para vocês aqui, pessoal. A gente vai trazer matérias hoje onde há já um indício, e o aviso de que mais sanções estão a caminho. Marco Rubio já deixou muito claro, e essa notícia é fresquinha. Eu vou trazer para vocês agora. Subsecretário de Trump deixa recado a cúmplices de Moraes após lei Magnitsky. Tomem nota. Estão sendo avisados. A gente está avisando, eles não estão acreditando, pessoal. Mas olha só, o subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado americano, Darren Battle, se pronunciou após a aplicação da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o funcionário do governo dos Estados Unidos, a medida anunciada evidencia que o presidente Donald Trump, abre aspas, leva a sério o complexo de censura e perseguição, fecha aspas, no Brasil, do qual Moraes foi o principal arquiteto, diz uma publicação no X. Battle alertou
possíveis defensores de violação relacionados pelos Estados Unidos ao magistrado brasileiro de que eles devem tomar nota. Isso está sendo um aviso, pessoal. Isso aqui está sendo um claro aviso. Abre aspas. Aqueles que foram cúmplices das violações de direitos humanos de Moraes devem tomar nota, fecha aspas, disse o subsecretário compartilhando uma mensagem do secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio, na qual também advertiu figuras que, abre aspas, atropelam direitos fundamentais de compatriotas, fecha aspas, sobre as possibilidades de sanções. Rubio ressaltou que, abre aspas, togas judiciais não podem protegê-los, fecha aspas, da aplicação de sanções como a Lei Magnitsky. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos, a OFAC, na sigla inglesa, do inglês, anunciou nesta quarta-feira a inclusão de Moraes na lista de autoridades sancionadas com base na Lei Global Magnitsky. É isso. Eles arrumaram para a cabeça deles. O aviso está sendo dado, tá? Nós sabemos muito bem que Trump já fez um anúncio dizendo que os ministros Barroso e também Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes seriam os próximos da lista. Ontem eu trouxe numa matéria falando que a União Europeia, e eu falei antes de sair essa notícia, eu trouxe essa matéria antes no dia, tá? A gente entrou aqui numa live ao vivo e eu trouxe isso, dizendo que a União Europeia, já vem falando isso já tem até um bom tempo, que a União Europeia, ela costuma aderir à Lei Magnitsky, tá? Como os Estados Unidos fez. Uma vez que eles têm um estreito relacionamento, um laço, e a União Europeia tende a aplicar as mesmas leis. É conhecido até como Magnitsky europeu, tá? Então, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, principalmente agora Alexandre de Moraes, não poderá ter acesso a países como França, não poderá ter acesso à Alemanha, ao Reino Unido, agora para as Américas, Canadá, né? Então, nós sabemos que Gilmar Mendes, se for sancionado, ele tá mais do que lascado. Ele possui bens e ativos, né, empresas em Portugal, e isso vai ser para ele devastador, né? Aquele sopro do galego de lá vai trazer um furacão aqui. E Barroso também, tá? Barroso parece que já possui imóvel, tá, nos Estados Unidos, e que se ele for sancionado, ele vai ter aí um prejuízo imenso, pois tudo é retido, tá? Pelo governo dos Estados Unidos, e eles não podem mais ter acesso. É retido, eles perdem os bens, perdem tudo, inclusive, né, começam a enfrentar as dificuldades que Alexandre de Moraes agora vai encarar, tá? E aí, pessoal, vejam só comigo aqui, ó, o que nós temos a seguir. Bom, vejam comigo aqui o que Jeffrey Schickini, advogado do Felipe Martins, tem a dizer sobre a Lei Magnitsky. Ele diz que não podemos parar por aqui. Vejam só, acompanhem comigo. Grande Pitoli, meu amigo, essa audiência maravilhosa da Abre Verde, obrigado pelo convite. Pitoli, bondade sua, você é um grande amigo, não tenho feito mais do que minha obrigação na defesa de um inocente. Lembrando que Felipe Martins e o Coronel Azevedo, que são meus dois clientes nessa farsa que chamam de trama golpista, são inocentes. Veja, confiaram a mim a vida. Eu tenho que dar minha vida também, tenho que dar o meu melhor por eles. Mas, Pitoli, que momento que nós estamos vivendo, né? Que momento, eu estava acompanhando, eu sempre acompanho a Abre Verde, eu sou um ouvinte seu, Pitoli, sou um grande fã. Obrigado. Agora, a Lei Magnitsky veio aí. Chegou a tão esperada a Lei Magnitsky, tinha que vir, não tinha outra saída, mas ela não é a solução do Brasil, Pitoli. As pessoas estão olhando a chegada dessa lei como a salvadora da pátria, uma lei que veio para salvar o Brasil, não. Ela é um pontapé inicial. Que essa lei seja utilizada para encorajar o povo. Por que eu digo isso? Pitoli, na Venezuela, desde 2017, os ministros da Suprema Corte da Venezuela são sancionados com a Lei Magnitsky. 8 ministros
da Suprema Corte da Venezuela são sancionados com essa lei. E por que nada mudou na Venezuela? Pelo contrário, só piora. A perseguição lá só aumenta. Por quê? Porque o povo não se levantou. A mudança agora tem que ser interna. Essa lei Magnitsky vem para nos encorajar de que, de fato, estamos no caminho certo a enfrentar essa tirania. São muitas as leituras que eu faço disso agora. Primeira leitura, é o melhor momento para o Senado tomar vergonha na cara, esse bando de senador frouxo que estão ali, né? Não todos, obviamente, tem o Magno Malta, temos grandes amigos, que não podem ser adjetivados dessa forma, mas a grande maioria do Senado estão ali preocupados com política, estão ali preocupados com o seu público, com fazer a sua política, quem sabe até financeiramente. Mas agora, o povo tem que pressionar seus senadores. Eu pergunto para o chat, você já pressionou teu senador hoje? Hoje é o dia. Esse é o melhor momento para que você pressione o seu senador. Eu aposto que todo mundo que está aqui no chat votou em alguém. Todo mundo aqui votou em algum senador. Quem sabe o senador que você votou está eleito. Então agora é a hora de encorajar. São mais de 70 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. E eu vejo que agora é o melhor momento do Alexandre de Moraes ser impeachmentado. Pitoli, não há clima para que Alexandre de Moraes continue sendo ministro da Suprema Corte brasileira. Um ministro da Suprema Corte que foi mundialmente taxado como um ditador. O mundo hoje enxerga um ministro da Suprema Corte brasileira como injusto, parcial e violador de direitos humanos. Não tem como esse juiz estar na Suprema Corte. Lembrando que no próximo ano o Alexandre de Moraes será presidente da Suprema Corte. Como ser presidente da Suprema Corte sancionado por uma lei que terroristas são sancionados? E o outro ponto que eu quero tratar disso, o primeiro ponto então, eu quero deixar claro que o primeiro ponto disso tudo, tá, é que deve haver uma mudança interna e o povo tem que pressionar o Senado a impeachment Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado porque ele não preenche mais requisitos mínimos para ser um agente público, para estar na cadeira de ministro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Pitoli, é que todas as decisões que partiram da caneta desse juiz têm que ser anuladas. Esse, a meu entender, é o segundo ponto. Já estamos preparando um pedido de anulação de todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Veja só. Essa lei Magnitsky, embora não seja uma lei brasileira, ela não está sendo aplicada. O que Jeffrey Checchini fala agora, acabou de falar, é extremamente importante nós sabermos que o povo brasileiro, tá? O movimento interno, ele tem que ser realizado, pois este é o momento, é o time. Ontem eu trouxe, inclusive, em uma matéria, falando a respeito dessa situação, que o brasileiro, ele aprendeu com o passado, com o erro do passado. E eu falo sobre o caso do Lula. Na descondenação do Lula, ninguém foi às ruas. Nós não fizemos nada. Então, nós temos esse ônus. E devemos entender que agora a gente não pode carregar essa culpa novamente. Se na época nós tivéssemos ido às ruas, parado o Brasil, nós não teríamos o que nós estamos vivendo hoje. Teríamos lutado pelo nosso país, mas não, ficamos calados, ficamos inertes à situação. E se hoje o Lula está no poder, boa parte da culpa também é nossa. Nós não pressionamos os senadores quando deveríamos pressionar os deputados. E o que ele está falando, o Jeffrey Checchini acabou de falar, é que nós temos que pressionar, tá? Esse Senado, tá? Como ele falou, nem todos são, mas a gente sabe que tem muito bunda mole ali. Tem gente que não faz absolutamente nada, está talvez pensando apenas no seu bem-estar financeiro, tá? Ou com o rabo preso, mas agora não é momento, não tem mais clima para Alexandre de Moraes permanecer como um togado. Ele está na lista juntamente ali onde tem o PCC, onde tem terroristas, onde tem ministros, juízes venezuelanos, tá? Que apoiam a ditadura e o narcotráfico do cartel de El Sol. Então nós estamos diante de uma vergonha. Vejam só comigo aqui. Alexandre de Moraes, um ministro da mais alta Suprema Corte aqui do Brasil, da mais alta corte, está simplesmente tomando uma atitude de mostrar o dedo do meio em um gesto obsceno
para as pessoas que estavam o criticando. E como ele mesmo falou, se você não quiser ser criticado, não se torne público. Lembram dessa fala? Exatamente. Ele está aí, ó, fazendo um gesto obsceno para as pessoas que nem o elegeram, tá? Isso é um sinal claro, tá? É um sinal claro de que ele não tem preparação alguma para assumir o cargo que ele ocupa. Pois, para ele ter perdido a cabeça e ter feito um gesto obsceno para dezenas, centenas, milhares de pessoas em um estádio de futebol, isso aqui mostra o seu desequilíbrio, tá? E o coloca em um patamar muito aquém que um ministro deveria estar, né? Seu nível de equilíbrio, né? De regulação emocional, ele está completamente deteriorado. Então esse ministro, ele não pode estar mais na Suprema Corte, como bem disse Jeffrey Schickini, tá? Além do que é uma vergonha para o Brasil permanecer como ministro na Suprema Corte, tendo esse tipo de sanção que é a Lei Magnitsky, que é aplicada a terroristas, ditadores, corruptos e por aí vai, tá? Então Alexandre de Moraes, ele demonstra seu desequilíbrio, seu despreparo, tá bom? Isso aqui poderia ter causado um tumulto, quem sabe, no estádio de futebol. E a ideia dele ter ido por estádio de futebol foi para ver se ele era para as pessoas ovacionarem ele, tá? Mas o tiro saiu pela culatra. Ao invés dele ser ovacionado no dia que ele recebeu a aplicação da Lei Magnitsky, das pessoas baterem palma, gritarem Alexandre de Moraes, as pessoas vaiaram ele. As pessoas xingaram ele. As pessoas estavam vaiando. Então, saiu pela culatra. Mostra que até mesmo Corinthians, que é claramente a maioria ali esquerdista, já não apoiam também Alexandre de Moraes. Pelo contrário, desaprovam, né, completamente, tem repúdio da sua ida até o estádio onde eles estavam presentes. Então nós temos que agora, pessoal, nesse momento, partir para cima. A gente tem que partir para cima, a gente tem que cobrar os senadores, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode perder o time, a gente não pode cometer o erro do passado, igual quando o Lula foi descondenado, tá? Então, vamos nos movimentar. A direita não pode dar bobeira agora nesse momento, tá bom? E falando nisso, e falando em bobeira, Donald Trump não tá de bobeira, ele está de olho, tá? E já até fez algumas indicações e vejam só o que ele fez. Trump mobiliza agências dos Estados Unidos a monitorar em relação com o Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mobilizou uma série de agências do governo para monitorar o cumprimento das medidas impostas ao Brasil. Após a assinatura de um decreto oficializando a nova cobrança de 50% sobre importações do país, medida que deve entrar em vigor nos próximos dias. Estava previsto para entrar no dia 1º de agosto. Parece que estendeu um pouquinho o prazo, parece que só vai entrar no dia 6 de agosto, tá, pessoal? No documento divulgado no site da Casa Branca na quarta-feira, né, dia 30, Trump designa o Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, para monitorar e recomendar novas ações em relação à aplicação de tarifas ao Brasil, se forem necessárias. O secretário de Estado deverá monitorar e consultar regularmente qualquer alto funcionário que o secretário de Estado considere apropriado sobre a situação envolvendo o governo do Brasil, diz o decreto. Outras pastas envolvidas com essa fiscalização são o Departamento do Tesouro, do Comércio, o representante comercial dos Estados Unidos,
o assistente do presidente para assuntos de segurança nacional. Olha bem, olha só, porque o Brasil já se tornou uma ameaça de segurança nacional para os Estados Unidos. Eu vou trazer um negócio para vocês aqui no finalzinho da matéria que eu peguei, que vocês vão ficar assim, estarrecidos. Eu deixei pro final, mas no final eu solto. O presidente, vamos lá, o assistente para o presidente para a política econômica, o assistente do presidente e conselheiro sênior para comércio e manufatura e o departamento de segurança interna. Olha quantas agências Donald Trump está mobilizando para monitorarem o Brasil. Vejam se não é grave. Essas agências foram designadas por Trump para avaliar a relação com o governo brasileiro e, se necessário, recomendar medidas adicionais. O presidente diz no documento que ele deve ser informado por esses setores da administração se esta ação não for eficaz para resolver a emergência declarada nesta ordem ou se o governo do Brasil retalhar contra os Estados Unidos. Em resposta às ações tomadas nesta ordem, ou qualquer ordem subsequente emitida para lidar com esta emergência. Na quarta-feira, o mandatário republicano se baseou na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977, IEPA, sigla em inglês, para declarar uma emergência nacional envolvendo o Brasil. Na ordem executiva, Trump instruiu Rubio a submeter relatórios recorrentes ao Congresso americano sobre a emergência nacional declarada. Gente, eles estão brincando com fogo. Eu falo, o governo brasileiro está brincando com fogo. E eu vou trazer para vocês agora olha só o que nós temos aqui, olha. Vocês vão entender que o governo brasileiro está jogando caca no ventilador. De fato, tá? De fato, estão jogando caca no ventilador. Olhem bem aqui. Sai bicho feio daqui. Pera aí, prontinho. Deixa eu colocar a matéria agora. Pronto. Tá aqui. Olhem bem isso aqui. AGU sobre sanção de Moraes. Medidas serão adotadas. Eles não entenderam até agora, tá? Por isso que eu falo, parece ser proposital o que esse desgoverno vem fazendo, pois as coisas vão piorar. Trump já colocou diversas agências para monitorar o nosso país. Agora vejam só se isso aqui não é um ato inconsequente. Verifiquem comigo aqui. Adequadas que são de responsabilidade do Estado brasileiro para salvaguardar. Opa, começar do início. Elisa, ótimo dia a você, bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. Tudo isso está sendo estudado, está sendo consultado, como que o Brasil pode dar uma resposta com relação a essas sanções que foram aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes por parte do governo norte-americano. Fato é que o chefe, da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, chegou a se manifestar logo após essas sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Neste ponto, sobre uma possível, retaliação sobre o caso, ele ressaltou por meio de nota que todas as medidas adequadas que são de responsabilidade do Estado brasileiro para salvaguardar sua soberania e instituições, especialmente em relação à autonomia do Poder Judiciário, serão adotadas. Além disso, o chefe da AGU se solidarizou com o ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso, como eu disse, está sendo consultado inclusive com especialistas nos Estados Unidos para saber o que se pode fazer com relação à resposta oficial da Advocacia Geral da União com relação a essas medidas que foram aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes. Só para a gente contextualizar por aqui, não é a primeira vez que a Advocacia Geral da União se manifesta com relação a essas tensões entre o governo norte-americano e o Supremo Tribunal Federal. A AGU já acompanha aquele outro caso envolvendo Moraes nos Estados Unidos, o órgão que é responsável pela defesa jurídica dos três poderes acionou, inclusive, o escritório em solo americano para acompanhar todas aquelas denúncias, não
sei se vocês se recordam do caso envolvendo o Rumble, né? Quando o governo norte-americano acionou aqui a Suprema Corte brasileira. Então, tudo isso está sendo estudado. Veio essa manifestação do Jorge Messias, chefe da Advocacia Geral da União, e a expectativa é que uma resposta aí formal possa ser dada, possa vir do governo brasileiro, da Advocacia Geral da União, nos próximos dias. Elisa. É inconsequente, né? É um ato de irresponsabilidade por parte da AGU, tá? Eles vêm se solidarizar com Alexandre de Moraes, já preparam meios, né, para tomarem medidas de retaliação. Eles vão retalhar os Estados Unidos, é isso mesmo? Vocês escutaram o que eu escutei? Gente, não há que se falar em negociação, tá? Não há que se falar em negociação, pois o nosso problema aqui, ele tá muito, muito ligado às questões políticas, às perseguições. Ele está ligado à nossa democracia, à nossa soberania, e não, propriamente dito, em taxas, em valores, em comércio. Trump já deixou isso muito claro. A questão é o tratado com as perseguições, com os presos, com as pessoas torturadas neste país. É sobre isso, eles não entenderam e ficam. Não, vamos retalhar. Vocês acham que as agências todas de inteligência que eu trouxe agora para vocês não vão monitorar essas matérias jornalísticas que saem na velha mídia? Vão monitorar tudo. Vão fazer um compilado e vão colocar isso, tá, no Congresso norte-americano. O Brasil, ele está se afastando e daqui a pouco, vocês podem ter certeza, vamos ter aqui, tá, a completa ruptura com os Estados Unidos se isso continuar. Porque nós já estamos por um fio. Agora, desmentindo aqui, tá? Pois o que essa jornalista trouxe é uma mentira. E eu falo isso com propriedade. O que ela trouxe é uma mentira ou ela está muito mal informada. Pois o advogado Martin De Luca, em entrevista à revista Oeste ontem, deixou muito claro que a AGU, bem como Alexandre de Moraes, não deram as caras até agora no processo do qual corre sobre as empresas de Donald Trump e a Rumble, que estão correndo na Flórida. Isso ficou muito claro nas falas do advogado Martin De Luca, um homem sério, que vem defendendo a causa, está aqui lutando para poder Alexandre de Moraes ser, tá? E já está sendo processado, mas está lutando, pois o que Alexandre de Moraes fez ao invadir a jurisdição e invadir o artigo 1º, né, da Constituição dos Estados Unidos, a primeira emenda, ele está lutando, tá? E isso está sendo levado sem que Alexandre de Moraes desse as caras até o momento, e nem a AGU. Vejam só comigo o que Martin De Luca fala nesta entrevista. O processo na Flórida vai continuar avançando. Lembrando, não, né, que o ministro ainda não tem aparecido nesse processo. A AGU, que vem falando desde fevereiro que vai defender o ministro, que vai contratar um escritório, que vai aparecer no processo, nunca apareceu. 7 meses. É vergonhoso. Mas é mais uma na longa lista de ações vergonhosas do ministro Alexandre de Moraes, que uma máxima autoridade jurídica de um país fica fugindo, né, de uma citação judicial e fica falando, vazando para a mídia que vai se defender e nunca aparece. A AGU passa vergonha, provavelmente por pressões internas, tendo que fazer comunicados dizendo que está monitorando a ação da Flórida, que vai contratar advogados, que tem que contratar advogados sigilosos, advogados secretos, que nunca ninguém viu,
para monitorar a acompanhação da Flórida. E nunca apareceu nem a AGU, nenhum advogado, nem apareceu o ministro, não apareceu ninguém. Agora, após inúmeras tentativas de citar ao ministro, temos, obviamente, o que é considerado uma citação construtiva. Como praticamente todas as pessoas no Brasil, né, e a metade do planeta Terra sabe quem é Alexandre de Moraes, e o processo que está rolando na Flórida, a justiça americana pode determinar que ele foi notificado apropriadamente, mesmo se a gente não consegue fisicamente notificar ele, porque a repercussão pública é tão grande que fica uma ficção totalmente inacreditável que o ministro fale que ele não está sabendo para se defender no processo da Flórida. E aí a ação pode proceder e até obter uma sentença em default se ninguém aparecer. Para vocês verem que Martin de Luca chamou o Alexandre de Moraes de fujão, né? Martin de Luca deixou bem claro que a AGU não procurou, que Alexandre de Moraes já foi citado por diversas vezes e também até agora não respondeu às citações, e que o processo, quando ele fala ali que vai correr defaults, né, é a revelia, ou seja, se Alexandre de Moraes nada fizer, a AGU nada fizer, o processo vai correr e a causa simplesmente é ganha, tá? A favor da Rumble e do Donald Trump. Sem contar que essa causa, ela vai envolver aí alguns milhões, pois a Rumble teve grande prejuízo financeiro, tendo que sair do país devido à perseguição de Alexandre de Moraes. Então, com isso, tá? Com isso é só mais uma das narrativas e mentiras e ações que vem colocando Alexandre de Moraes cada vez mais em situação um tanto quanto perigosa em relação ao Donald Trump, né? Mas Donald Trump não somente tem focado o Brasil, tá? Mas envolve o Brasil, são as questões relacionadas às tarifações secundárias que o Brasil receberia, tá? Em torno lá do dia 2 de setembro, ou um pouco mais, tá? Pois havia sido dada uma data para que a Rússia cessasse fogo contra a Ucrânia, tá? E também aos países que compram derivados petrolíferos e diesel da Rússia parassem de comprar imediatamente. Mas o Brasil, tá? Está por um fio de tomar essa sanção de 100%, não é de 50%, é de 100% relacionada à compra de diesel da Rússia. Muito mais próximo do que a gente imagina. Vejam só comigo o que Donald Trump anunciou no dia de ontem, tá? Verifique aqui. Trump dá 10 dias para Putin acabar com a guerra a partir de hoje. O presidente americano enfatizou a ameaça de imposição de sanções caso não haja progresso em Moscou. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que começaria a impor tarifas e outras medidas à Rússia daqui a 10 dias. E o Brasil que fique ligado, né? Caso não haja progresso de Moscou para acabar com a guerra na Ucrânia. A bordo do avião presidencial Air Force One, Trump afirmou na segunda-feira, tá, no dia 29, que ainda não tinha recebido o retorno da Rússia e estava encurtando o prazo inicial de 50 dias para os 10 dias. Hoje, novamente questionado por jornalistas, ele enfatizou a ameaça de sanções e alertou que o prazo já está valendo. O líder americano também disse que não estava preocupado com o potencial impacto das sanções russas no mercado ou nos preços do petróleo. Ele disse que os Estados Unidos poderiam aumentar a produção nacional de petróleo para compensar o impacto. Então, o prazo
que nós teríamos de 50 dias, desde o anúncio, quando ele esteve em reunião na Casa Branca com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, esse prazo ele diminuiu agora para 10 dias, contando, tá? A partir de ontem. Então nós estamos aqui com 9 dias e o Brasil será sancionado caso não deixe de comprar o diesel da Rússia, né, de Vladimir Putin, será sancionado aí inicialmente em 100%, mas eu já trouxe isso, poderá chegar até 500%, tá bom? Então, aguardem que agora nós temos, vai vir juntamente, praticamente junto, né, a sanção de 50% sobre alguns produtos, tá? Que alguns ficaram isentos, tá bom? Como o suco de laranja, por exemplo, mas teremos também a sanção de 100% relacionada à compra, tá? Será uma sanção secundária relacionada à compra de diesel da Rússia. Então o Brasil, desgoverno Lula, tá? Que está financiando a matança na Ucrânia, vai receber aí, vai colher o que plantou, tá? Vai colher o que plantou. E, mais uma vez, a gente vê que o desgoverno, ele não atua para minimizar os impactos sobre o Brasil. Pelo contrário, ele faz com que cada vez mais Donald Trump, né, após esse anúncio de que teremos diversas agências dos Estados Unidos monitorando o Brasil e reportando ao Congresso, a coisa está feia. Já foi declarado, somos uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Então vejam bem, agora para piorar, não parei, lembra da matéria que eu falei que eu ia trazer no final? Para piorar tudo, pessoal, isso aqui vocês não viram em lugar nenhum. Eu tenho certeza que vocês não viram isso aqui em lugar nenhum. Eu deixei para o final mesmo, para quem ficou até o final. Vejam só se o Brasil não jogou agora uma pedra na caixa do marimbondo. Se a coisa tava pior vai ficar. Vejam, acompanhem comigo essa matéria. Olha isso aqui, pessoal. Olha que absurdo, tá? Quando eu falo que o Brasil tá deitando no colo da China, tá? Deitando no colo da China. Eu não tô brincando, eu tô aqui fazendo um trabalho seríssimo, tô trazendo essa questão da China, construir uma ferrovia bioceânica, transoceânica, né, que sai do oeste do Brasil, tá, até o nordeste, sairá, na verdade, do Peru, do porto de Xangai, e chegará até Ilhéus, na Bahia, tá, essa ferrovia. Fora o grande número de exportações que triplicaram, tá, no primeiro semestre de 2025, comparado aos anos anteriores, de terras raras à China, que é outro ponto também, tá? Temos aí diversas situações que, se eu parar para falar aqui, a gente vai ficar horas. Mas vejam, para completar, para botar assim a cereja do bolo, né? Cereja do bolo não, para jogar a merda no ventilador. Vamos usar esse termo aí. Ele é chulo, mas vamos usar. Jogou merda no ventilador. Olha só que o desgoverno, tá, tem feito. Isso aqui, olha, isso vai pegar. Vocês vão ver que eu tô trazendo essa matéria agora. Daqui a pouco vocês vão ver lá na frente isso aqui, olha, sendo assunto da Casa Branca. Alteração histórica na diplomacia militar. 2 generais brasileiros passam a residir na China servindo como adidos. Brasil rompe tradição de décadas e envia 2 generais para residir na China. O que está por trás dessa manobra inédita? Veremos. O envio inédito de 2 oficiais e generais das Forças Armadas Brasileiras à China, oficializado pelo decreto número 12.480, de 2 de junho de 2025, acendeu o sinal vermelho em Washington. Já acendeu o sinal vermelho.
Pela primeira vez na história, o Brasil passa a ter em solo chinês um alto nível de representação militar, mantendo a partir de agora oficiais generais do Exército e da Marinha destacados como adidos de defesa e representantes estratégicos junto ao governo do presidente Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês. A decisão, interpretada em conjunto com gestos do governo Lula junto ao BRICS e a outros em âmbito interno, como estudos para a criação de um GPS brasileiro e suposta apropriação do agronegócio brasileiro por empresa da China, pode estar diretamente ligada ao endurecimento recente de Donald Trump contra o Brasil e ao início de uma investigação da CIA sobre o avanço da China no agronegócio nacional. O Brasil está sendo vendido para a China, é essa a verdade. E agora, né, tendo essa inclusão inédita de dois militares residindo na China, pessoal. Isso aqui, olha, realmente, foi a merda jogada no ventilador. Designação sem precedentes na história. Um levantamento recente feito pela revista Sociedade Militar apurou que desde 2018 o Exército Brasileiro realizou 74 exercícios militares nos Estados Unidos. Número amplamente superior ao registrado com qualquer outro país. O segundo maior parceiro, o México, aparece com 13 atividades conjuntas. Canadá aparece com 9 atividades conjuntas, Guatemala 7 e Honduras 6. A diplomacia militar, no quesito envio de representantes, os adidos militares pouco sofrem alteração ao longo das décadas. Até 2025, apenas os Estados Unidos contava com adidos militares com status de oficial general, reflexo da história dependência estratégica, doutrinária e tecnológica do Brasil em relação ao aparato militar norte-americano. Mesmo a Inglaterra, da qual o Brasil adquiriu vários navios de guerra, jamais recebeu representantes fixos como esse nível de autoridade. Agora a China ganha protagonismo com um general do Exército Brasileiro, um almirante da Marinha e mais 3 oficiais superiores designados para a função de adidos e adido aeronáutico. Meu amigo, a medida do governo Lula foi interpretada nos bastidores militares como uma tentativa do governo de estreitar laços com a indústria bélica, preparando o terreno para diminuir a dependência de equipamentos produzidos pelos norte-americanos, trocando-os por futuras aquisições de equipamentos militares chineses. Em um gesto que pode alterar o eixo estratégico das Forças Armadas brasileiras e reposicionar o Brasil no tabuleiro geopolítico mundial. Realmente vai reposicionar o Brasil, tá? Colocando-nos no buraco, tá? Fica claro que o desgoverno Lula, ele vem trabalhando cada vez mais para nos colocar no eixo do Oriente, fazendo de todas as suas manobras, tá? A exclusão que nós possuíamos, né, com os Estados Unidos. Há 200 anos, um grande parceiro comercial, inclusive no quesito, tá, militar. Agora eu te pergunto, você acha mesmo que o Brasil ainda fará exercícios militares com os norte-americanos? Sendo que nós estamos em terra chinesa, com generais residindo na China? Você acha mesmo que nós não seremos uma ameaça, como, por exemplo, informantes da China? O Brasil poderá ser visto e assim eles rompem por completo. Inclusive, a relação militar que nós possuímos há tantos anos com os Estados Unidos. Então, quando eu falei que estávamos jogando merda no ventilador, apesar do termo chulo,
Não há palavra que substitua, não há frase que substitua o que eles estão fazendo. E isso ninguém tá sabendo. Eu trouxe essa matéria, ela saiu agora. E ela é do meio militar. Então, eu faço eu faço um pescado de matérias que também incluam situações das quais serão, né, militares, afetarão o Brasil, uma vez que a gente está falando de um mundo de coisas. É um mundo de coisas que vem envolvendo, tá, essa má relação, sendo que a principal é a perseguição política, deixando claro, tá? Mas é um mundo de coisas que só vão nos trazer para o buraco. Então, se você acompanhou até aqui, tá? Eu agradeço demais a sua presença. É um privilégio ter você aqui no meu canal. Então, peço para que você deixe o seu like, não esqueça, tá? É importante para o canal. Peço também para que você nos ajude. Está aqui embaixo, pixvictorpix@gmail.com. É muito importante, qualquer contribuição é bem-vinda. Ajude o canal. E também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até em breve. Tchau, tchau.